Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Orical aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite e vai falar sobre os vários problemas que acometem o joelho. Marcelo, já para iniciar o nosso programa, quais são as doenças mais frequentes do joelho? As doenças que acometem mais o joelho, eu vou falar primeiro na criança. As dores mais comuns são as dores relacionadas ao joelho em crescimento. As crianças têm pequenos núcleos de crescimento que, quando a criança pratica muito esporte, atividades, elas podem vir a ter dor nesses pequenos núcleos de crescimento. E muitas vezes a criança começa a mancar, claudicar, e isso cria um pouco de ansiedade aos pais, né? Quando a criança não teve nenhum tipo de trauma e apenas fazendo pequenos esportes volta a ter dor. Já no grupo dos jovens, dos adolescentes, a gente vê muito mais comum são traumas, né, relacionados por exemplo, ao futebol. Nós estamos num país do futebol, os jovens torcem o joelho, e a gente vê muito comumente a lesão do ligamento cruzado, que é muito comum. Outros esportes também, como ginástica. Recentemente a gente teve aí a nossa campeã olímpica aí, que ela já teve 3 cirurgias de ligamento do joelho por conta da ginástica olímpica. E também a gente atende muitos casos também de adultos jovens que apresentam lesões de meniscos, lesões de ligamento, traumas, acidentes de moto, fraturas. Então é muito comum também. Já no grupo de pessoas mais velhas, né, os idosos, a gente atende muitos problemas relacionados a chamadas artroses, né, que são doenças degenerativas, comum da idade, mas que a gente percebe, né, que pelo aumento da obesidade, do sedentarismo, as pessoas começam a ter muita dor por conta justamente das doenças que vão acometendo a cartilagem e os meniscos dos idosos. No caso dessas crianças, desses jovens, nessa fase de crescimento, um anti-inflamatório, alguma outra orientação, doutor? Então, muitas crianças, comumente elas têm dor após a prática do esporte. Então, muitas vezes resolve com a aplicação de uma bolsa de gelo, ou mesmo uma bolsa quente no local. A gente vê que raramente é um processo inflamatório que tenha que se medicar. Mas é óbvio, né? Se o paciente tiver algum sinal inflamatório, que a dor meio persistente, a gente orienta o uso de anti-inflamatório. Já nos casos dos jovens, que é por prática de esporte, quando tem uma ruptura no ligamento, algo diferente, uma torção de joelho, aí especificamente vai tratar aquela área. Exato. E o que é muito comum, que se atende muito em atendimento de urgência, aquele jovem, né, muito comum, jogando futebol, ele tem uma torção e ele refere a uma história típica, que tive uma torção, senti um estalo, meu joelho inchou muito, e a gente sabe que 80% desses casos são lesões do ligamento cruzado anterior. Certo. No caso dessas pessoas, como o senhor falou, uma atleta de alto rendimento, onde faz uma cirurgia no joelho, dá para voltar a praticar esporte? Com certeza. A gente tem o exemplo aí da Rebeca, né, que com 3 cirurgias de ligamento, ela conseguiu ganhar 2 medalhas para o nosso país. Então, lógico que aquele ano que ela teve que fazer a cirurgia, foi praticamente 1 ano de reabilitação, mas hoje, com a tecnologia, cirurgias bem feitas, a reabilitação muito bem feita, o atleta volta em alta performance. Marcelo, já nos idosos, os idosos são acometidos pelas artroses, artrites, e muitas vezes tem que fazer cirurgia de prótese de joelho. Hoje é bastante realizado isso ainda? Então, com o advento aí dos tratamentos, a gente fala que a prótese ela é feita em casos muito graves, em que o paciente já tem falha do tratamento conservador, pacientes que já têm uma artrose com deformidades, instabilidades, aí sim. Mas a gente nota que o paciente idoso, se ele trata no tempo correto,
o tratamento conservador, perde peso, ele faz uma fisioterapia correta. Hoje temos muitos medicamentos que ajudam no tratamento da artrose, seja via oral ou infiltrações no joelho com o uso de medicamentos que ajudam na lubrificação articular. A gente nota que a quantidade de cirurgias de prótese, elas vão diminuir no sentido que um tratamento na hora certa, casos que o paciente tem deformidades, optam por fazer correções de deformidades com outros tipos de cirurgia que não seja a prótese, também vão ter um resultado muito bom. Marcelo, com o avanço da tecnologia, hoje você tem um diagnóstico muito mais preciso desses problemas na articulação do joelho. Quais são os exames de eleição que se faz para você ter certeza desse diagnóstico? Ou ainda o exame clínico é mandatório? Então, a área do joelho, o exame físico e a história clínica ainda é fundamental. É óbvio que os exames complementares, como a radiografia hoje, a radiografia melhorou muito a qualidade, hoje as radiografias são digitais, então a gente consegue vários diagnósticos apenas com a radiografia e um bom exame clínico. E outros exames complementares, como tomografias para casos de problemas de fêmur patelar e a ressonância magnética, praticamente esses exames conseguem fechar o diagnóstico na grande maioria dos casos. Principalmente a ressonância magnética, com os aparelhos de última geração, em que a gente consegue ver com muito detalhe o que a gente não via antigamente. Hoje os meniscos, por exemplo, são vistos em detalhes, em que local da parte do menisco que foi machucado, quanta a lesão da cartilagem, quantos milímetros, o tamanho. Então, tem ajudado muito no diagnóstico. Isto faz com que você faça uma cirurgia minimamente invasiva ou até mesmo não opere, porque você tem um diagnóstico mais preciso? Com certeza. Muitos casos você faz diagnóstico precoce, tenta o tratamento conservador, porque várias lesões que a gente atende hoje precocemente, elas não evoluem para a cirurgia. O grande problema é que nem todo mundo tem acesso a um excelente atendimento, a um excelente exame. Então, ainda no país a gente encontra casos que o paciente chega muito tarde, que ele poderia ter feito um tratamento antes, e ele vai protelando, vai tomando anti-inflamatório por conta, e quando ele te procura, ele já tem uma lesão muito grave. Então, acaba tendo que fazer cirurgia. Aqueles jogadores antigamente, Marcelo, tinham lesões no joelho durante a temporada, ia lá injeção no joelho, injeção no joelho. Isso hoje não se faz mais. Não, hoje a infiltração que era feita antigamente, eles aplicavam basicamente xilocaína, que é um anestésico, junto com corticoide. E em muitos casos não era feito o diagnóstico, porque na época dos anos 70, ali, o pessoal não tinha ressonância magnética, para descobrir uma lesão de menisco era muito complicada, usava exames que injetavam ar e contraste no joelho, então era muito complicado. Então, o que o médico fazia na época? Ele recorria a fazer tratamentos para tirar a dor, ele não resolvia a doença propriamente do joelho, né? Pessoa que tem um problema no joelho, você indica, ela gosta de prática de esporte, que ela pratique esporte sem impacto. É importante o indivíduo que tem um problema no joelho não ter impacto para resolver o problema? Sim, o que a gente encontra muito, justamente, jovens hoje, eles fazem uma prática de atividade que exige demais do joelho. Então, um exemplo, eles querem condicionamento muito rápido, então fazem ginástica de alto impacto, corrida, agachamentos, e isso, queira ou não, no longo prazo vai lesando o menisco, a cartilagem, e isso vai refletir no futuro. Então a gente orienta que os jovens façam a prática de atividade com bom condicionamento físico, fortaleça a musculatura, procure não exceder as atividades, e infelizmente a gente vê que estão se profissionalizando crianças hoje no esporte, né?
A gente tem, queira ou não, a gente viu até na Olimpíada, jovens ali no skate, 13 aninhos ganhando medalha. É verdade. Mas a gente não pode pensar o seguinte, aqueles saltos que dão no skate, aquelas quedas, bate o joelho, num futuro aquilo pode levar a lesões, entendeu? Certo. Marcelo, quando o indivíduo deve suspeitar que está com um problema no joelho, é lógico que não aquele que sofreu um acidente, tá? Mas o joelho inchou, está vermelho, está com dor, não está tendo uma boa locomoção, quando ele deve procurar um médico? Então, o primeiro sinal que o joelho não está bom é a dor. O paciente que tem uma dor no joelho, eu falo que não tem dor normal no joelho, né? A articulação não foi feita para doer. Então, quando o primeiro sinal de dor, deve-se procurar um médico. Aí, acompanhado de... fica vermelho, fica inchado, você vê a pessoa claudicando, mancando, aquilo é nítido que existe um problema a ser cuidado. Aqueles pacientes que têm realmente que se submeter a uma cirurgia. Você falou que hoje tem cirurgias que o cara volta a ter uma atividade normal, inclusive aí a nossa medalhista olímpica. Mas vamos dizer uma pessoa mais velha que tem que fazer uma prótese total do joelho. Esse pode voltar a ter atividades normais? Sim, a gente fala que quem tem uma prótese hoje, ele está liberado para fazer atividades que não tenham alto impacto. Então, muitos pacientes com prótese, eles nadam, fazem natação normalmente, andam de bicicleta, jogam um tênisinho de dupla, caminham normalmente. Então, a gente vê que o resultado das cirurgias de prótese também tem dado muita qualidade de vida para os idosos e pessoas que têm problema grave de joelho. Eu hoje conversei com o Cury e o Cury estava me falando que ele tem prótese nos 2 joelhos e joga tênis até hoje. Sim. Eu falei, poxa vida, mas como que você, 70 e tantos anos, não, tenho prótese nos 2 joelhos e jogo tênis pelo menos 4 vezes por semana. Eu falei, mas você deveria parar. Não, meu médico liberou, eu jogo mesmo. O que a gente orienta, que ele jogue uma dupla, né? Evite o jogo de simples pela demanda alta, porque o que a gente quer que o paciente tenha, além de ele ter uma qualidade de vida, é que ele tenha uma durabilidade dessa prótese, pelo menos de 20 anos, né? Os resultados melhoraram muito na longevidade da prótese. E lógico que se o atleta ou a pessoa que pôs uma prótese, ela começar a correr, ela consegue correr, mas a gente orienta, não corra muito, porque vai diminuir a durabilidade do implante. Certo. Marcelo, hoje uma cirurgia dessa de prótese de joelho é uma cirurgia de grande porte, médio porte, o indivíduo tem que ficar internado muitos dias, limita ele para voltar às atividades normais em quanto tempo? Em geral, a gente considera ainda a cirurgia de prótese uma cirurgia de grande porte, porém, pela evolução médica, o tempo cirúrgico hoje é menor, as cirurgias elas são muito mais controladas, o sangramento, tudo. O que a gente vê é que a grande maioria dos pacientes que operam prótese, eles ficam apenas no dia que operou, permanece deitado. No dia seguinte já estão de pé com uso de andador, 2 dias de internação, a maioria vai para casa, e a grande maioria com 15 dias já não usam mais andador, a grande maioria já andam ou com uma bengala até 30 dias e depois de 1 mês estão andando bem. E a gente nota que a grande maioria dos pacientes que põem prótese, com 2 a 4 meses, eles estão totalmente recuperados. Que bacana. Qual é o intervalo entre um joelho e outro para se operar, Marcelo? Com relação à prótese? O que a gente aconselha é que não é proibido se operar os 2 joelhos de uma vez. Tem colegas que têm até a prática de indicar para os 2 joelhos, mas assim, vai depender, lógico, da saúde do paciente, se ele não tem comorbidade e tudo, mas em geral, a grande maioria dos casos, a gente indica operar o lado que está pior, ou o lado que tenha mais dor, e de 4 a 6 meses, a hora que ele estiver totalmente recuperado de um joelho, a gente opera o outro. E realmente isso é importante até para que ele saiba como cuidar do segundo joelho, ele tenha já aquele joelho bem fortalecido para não
uma hora falhar, cair e machucar os dois, né? Exato. Eu acho que é muito importante, além do ato cirúrgico, a recuperação fisioterápica. Então, a maioria dos pacientes que têm problema de joelho, eles têm atrofia muscular da coxa. E a cirurgia, ela resolve uma parte, mas a parte muscular só vai recuperar fazendo a fisioterapia correta. A gente, como médico, orienta que o paciente faça um acompanhamento bem rigoroso até a alta. E, em geral, quando ele está totalmente recuperado, seguro, está andando relativamente bem, porque o outro joelho ainda não está operado, a gente vê que o joelho operado está totalmente recuperado e a gente faz a cirurgia do outro lado. Isso daí é bastante importante, porque muitas vezes o indivíduo quer resolver o mais rápido possível o tratamento, o problema dele, que ele se livre disso. Mas é importante ter essa sequência, ter esse tempo entre um e outro. A fisioterapia, muitas vezes, a gente fala, o doutor passou lá 10 sessões de fisioterapia. Não vou fazer, não. A fisioterapia, como você falou, é tão importante como todas essas orientações do tratamento médico, porque tem que refortalecer os músculos, deixar eles adequados para que realmente ajude na recuperação, né, Marcelo? Sem dúvida. E uma coisa que também o paciente, depois que ele opera, a própria marcha vai mudar, porque, em geral, os joelhos que são operados, eles estão tortos, né? A gente corrige o eixo, o paciente fica com uma discrepância de comprimento, a perna operada volta com o comprimento original, a outra geralmente tem artrose, ela está com deformidade, você tem que colocar uma palmilha compensatória por um período. O paciente tem que aprender de novo a andar com a perna com o eixo correto, o equilíbrio, tudo isso é trabalhado pelo fisioterapeuta na recuperação. Esses pacientes que operam, no dia seguinte já estão sem dor, Marcelo? Então, a gente fala que a dor da artrose, ela desaparece. O que fica no primeiro pós-operatório é a dor do tecido mole, porque a gente faz a cirurgia, abre o joelho e a dor do corte, né, que fica. Mas a dor da artrose, que é a pior, no dia seguinte eles já estão muito tranquilos. Essas próteses, existe algum material que dure mais do que 20 anos? Então, Eduardo, hoje a gente vê que a grande maioria dos implantes hoje, pelas tecnologias de materiais, de implantes, o uso de navegação cirúrgica, as próteses não cimentadas, com base rotatória, a gente tem visto que a longevidade é maior que 20 anos. E é claro que também o paciente vai ter que cuidar dela, né? Não é simplesmente a prótese aguenta tudo, ela aguenta uma demanda que a gente fala média, né? Um paciente com prótese hoje, a gente deixa caminhar normalmente, não restringe de caminhada, né? Agora a corrida a gente pede para evitar. Não, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em economia de prótese, é justamente isso, a pessoa se adequar a uma nova situação para ter uma qualidade de vida sempre. É óbvio que cada vez mais a gente vive mais. Estamos vendo os idosos passar dos 80 fácil aí. Então que a prótese deles também acompanhe isso, que dure mais. No quadril a gente escuta falar daquelas próteses de porcelana. No joelho também ocorre essas próteses de porcelana? A tecnologia do joelho é um pouquinho diferente, né? Ainda a grande maioria das próteses são de liga metálica, ou titânio, ou cromo cobalto, com polietileno. Mas o que muda hoje nas próteses são basicamente essa base rotatória, que é o polietileno que ele roda, e a gente diz que um joelho hoje bem operado, com bom balanceamento e bom alinhamento, e o paciente cuidando, a gente considera uma longevidade de mais de 20 anos muito boa. Há uns 10 anos atrás você veio aqui falar dessa navegação, foi quando começou, faz mais ou menos isso, não faz? 14 anos que a gente realiza esse tipo de cirurgia. Até hoje ainda você usa essa técnica que através da navegação você coloca a prótese no lugar certo e o resultado realmente é diferenciado. Com certeza, Eduardo, porque muitas vezes o olho humano não enxerga a coisa com relação ao eixo. Por quê? Porque você está operando o joelho e você não tem você não visualiza nem o quadril nem o tornozelo do paciente. E quando você usa a tecnologia de navegação, o computador te ajuda visualizando o eixo total da perna, né? Então você vê o quadril, você vê o joelho e vê o tornozelo. Então
Se um joelho tem que ficar perto dos 180 graus, quando você usa a navegação, você tem certeza que você colocou em 180 graus. Quando não usa o equipamento, algumas vezes você acha que você colocou em 180 graus e quando termina o ato cirúrgico, você faz a radiografia e você vê que não ficou tão perfeito. Tá? E, além disso, o que está chegando mais moderno nas cirurgias de prótese é a robótica. A robótica está chegando no Brasil agora, e eu acredito que ela vai ser uma navegação mais desenvolvida, por conta que, além do eixo, você vai ter o braço robótico que vai ajudar você a fazer o corte muito mais preciso, entendeu? Porque ainda hoje a gente faz o corte com as lâminas de serra manual, mas com o advento da robótica, o braço robótico que vai fazer o corte ósseo. Então a gente vai ter mais tecnologia ainda. A precisão cirúrgica maior, a invasão menor e o resultado muito mais rápido. Com certeza. É o que a gente espera, que toda essa tecnologia que os homens estudam para que haja melhoria nos resultados, é justamente isso, porque pense você, coloque uma prótese, se essa prótese falhar muito cedo, o paciente tem que ser reoperado. A primeira cirurgia, a gente fala que é sempre a melhor. A revisão, ela não vai ter o mesmo resultado da primeira. Então, quando a gente põe a prótese, a gente faz a prótese para o paciente, teoricamente, viver com ela o resto da vida. Legal. Marcelo, eu acho que nós falamos aí de uma maneira bem tranquila, clara, e o telespectador entendeu. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Então, eu como médico de joelho, o que eu gostaria de dizer é assim, a gente atende muitos esportistas, pessoas idosas, e o que eu vejo é que é muito importante a prática da atividade física, a gente separar por grupos de idade, você fazer atividades físicas relacionadas ao teu perfil físico, à sua idade, e para isso, logicamente que você vai ter uma orientação de um médico, de um fisioterapeuta, de um educador físico. Eu acho muito importante que as atividades sejam adequadas para que não hajam lesões, não só de joelho, como qualquer articulação do corpo. Legal. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Marcelo, gostaria de agradecer você, nosso telespectador, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prever Saúde. Tchau.